Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Que saudade que eu tava de fazer uma live. Gente, vão chegando. Hoje a gente vai falar de um assunto super interessante. Deixa eu publicar aqui para vocês, deixar fixado o comentário. O título da nossa live de hoje, então, os segredos para uma rotina produtiva no emagrecimento. Então, fica aí comigo, não saiam. Renata, bem-vinda. Vamos esperar o pessoal chegar aí, se acomodando, peguem o chazinho de vocês. Hoje o meu é especial, o chá em si não é tão especial, um chazinho de maçã, mas é o chá que eu gosto. Mas é uma canequinha que eu ganhei de uma paciente muito querida, que me deu essa semana, eu até publiquei nos stories, né? Tudo a ver com a live, né? I love tea, e eu amo um chazinho mesmo. Alexandre Medeiros, obrigada por estar assistindo. Fiquem aqui comigo até o final, que essa live de hoje é maravilhosa. Vocês vão poder usar todo o conhecimento que eu vou trazer hoje para a vida, não só para o emagrecimento. É muito bacana esse material que eu preparei especialmente para a live de hoje. Dani Garcia, obrigada. Então vamos lá, gente. Vou começar aqui. Aos poucos a gente vai se organizando. Se mantenham aí, fique até o final comigo. Vocês estão vendo esse aviãozinho, né? Essa setinha aí que vocês encontram abaixo aí da tela do celular de vocês. Vocês podem clicar ali e direcionar para mais pessoas que possam vir assistir aqui e aproveitar o conteúdo dessa live também. E os coraçõezinhos também são sempre muito bem-vindos, porque quanto mais corações vocês colocam ali, o Instagram direciona para mais pessoas, certo? Então, bora lá, vamos começar aqui o nosso assunto. Agora 17h33, vamos embora lá, o pessoal que tá aí, agradecer quem tá aí e vamos dar continuidade. Então, gente, eu fiz uma enquete hoje de manhã, né, nos meus stories e perguntei: como é que você inicia o seu dia? Como é que vocês começam o dia de vocês? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Bom, em primeiro lugar, que horas vocês costumam acordar? Pessoal que tá aí, se quiser colocar nos comentários, pode comentar aí que horas vocês acordam, que horas vocês costumam acordar. Eu até coloquei ali na enquete antes das 8, depois das 8, muito cedo, muito tarde. Qual é o horário em média que vocês acordam durante a maioria dos dias? E que atividades vocês exercem nas primeiras horas do dia? O que vocês fazem, principalmente na primeira hora do dia? Ah, eu tomo um banho, faço a minha higiene, eu faço um exercício. Não, eu costumo fazer o quê? Eu pego o celular. Ah, eu pego o celular, dou uma vasculhada ali no feed do Instagram, fico olhando os stories dos outros. Nossa, Dani, tu acorda 4h45, menina, é muito cedo. Eu não, essa hora, eu não teria condições de me acordar, não sou eu, né, nesse horário. Mas a gente vai entender que cada rotina é uma rotina. Né? Aí o que acontece? Para algumas pessoas, essa hora ela é muito bem aproveitada e tá tudo bem. Para outras, as pessoas preferem dormir e vocês vão entender a importância disso, né? Por que quando a gente aperta a função soneca, a nossa vida pode ter um direcionamento oposto daquilo que a gente quer. Então, fica aí, não sai daí, né? E vamos garantir essa live aí para vocês entenderem bastante sobre esse assunto. E a ideia, né, foi trazer essas dicas para vocês especiais para hoje, porque às vezes a gente não faz associação do emagrecimento com rotina. A gente acha que emagrecer é só fechar a boca que tá tudo certo, vai lá e pratica horas de exercício. Gente, eu sempre tô falando aqui nas lives. Se emagrecimento fosse só isso, ninguém seria obeso, ninguém estaria acima do peso. Emagrecimento é um conjunto de fatores que a gente tem que adotar como hábito para que ele realmente aconteça e se sustente. Então não é só alimentação e exercício, vai muito além. E por isso que eu tenho formação em coaching, por isso que eu fui buscar esses conhecimentos para vocês, para que vocês entendam. Então o que acontece, né? Essas dicas que eu vou trazer hoje, se vocês conseguirem aplicá-las, com certeza vocês vão mudar a vida de vocês para muito melhor. E o que eu acabei de dizer lá no início da live, não só para o emagrecimento, é para a vida. Então prestem atenção nas coisas que eu vou dizer aqui. Como eu disse antes, né, eu comentei aqui que a Dani, né, acorda super cedo. Uma coisa importante, não compare a sua rotina com a rotina de outras pessoas. Cada um tem uma rotina diferente.
E aqui a ideia não é que todos sigam uma rotina igual, não é isso. Mas que todos sigam técnicas muito parecidas que funcionam muito bem para a maioria das pessoas quando a gente fala de produtividade, seja para ser produtivo para atingir o objetivo de emagrecimento ou para qualquer outro na vida, né? Produtividade no trabalho, produtividade no lazer, em todas as áreas da nossa vida. Então vocês vão entender. Então não compare a rotina de vocês com a das outras pessoas, né? Cada um segue um ritmo, né? Então essas dicas que eu vou trazer hoje, elas são extremamente adaptáveis a qualquer tipo de situação, rotina e pessoa, certo? Então, mas eu não sei se eu quero emagrecer, não tô pensando em emagrecer, eu queria hipertrofiar. Mas eu queria mesmo era mudar minha alimentação, comer saudável. Todas as dicas que eu trago hoje são possíveis para qualquer situação, ok? Então bora lá. A Bel Verlindo tá aí, obrigada. Então vamos lá. Uma coisa bem importante, gente. Falta de tempo é exatamente o quê? Falta de organização e falta de prioridade. E quando eu falo de prioridade, eu sempre digo prioridade no singular. Quando algo tem que ser priorizado, eu vou priorizar a família, o cachorro, o papagaio, o meu trabalho, o emagrecimento também eu vou priorizar. Prioridade é uma palavra que não deveria vir no plural, ela deveria vir somente no singular para vocês entenderem a importância dela. Então, falta de tempo é questão de falta de prioridade. Aquilo não é importante para ti, porque se for, tu arruma tempo do jeito que for, né? Que nem a Dani comentou, acorda 4h45 da manhã, ela tem um dia, né, extremamente cheio, provavelmente, ela deve trabalhar cedo e tal, mas a gente arruma tempo quando aquilo é importante para nós. Agora, quando não é, tanto faz. Mas o emagrecimento é importante para mim. Será que é mesmo? Então pensa nisso. Então, primeiro a gente tem que definir 3 conceitos importantes, né? A gente tem que diferenciar as nossas metas em 3 grupos importantes. Primeiro, definir o que é importante, definir o que é prioridade e definir o que é urgente. Então, obviamente, o que é urgente é para ontem, tem que ser feito. Quando a gente classifica as nossas metas do dia dessa forma, a gente já sabe o que precisa fazer primeiro. Agora, se a gente deixar assim o emagrecimento lá pro lado importante e ele não é nem prioridade nem urgente, a gente vai adiando esse cuidado conosco, tá? Tem mais gente aqui, Júnior Fortes, o André Santos, que legal, gente. Vão ficando aí comigo que tem um conteúdo bem bacana e todo mundo vai se beneficiar hoje. Bom, outro ponto é a gente ter clareza do que a gente quer. Eu preciso saber quais são as minhas metas, o que eu estou buscando e quando, tempo. Eu quero tal coisa, eu quero fazer tal coisa, eu quero emagrecer, mas quando? Para quando é? Qualquer dia tá bom. Eu quero comprar uma coisa lá que eu preciso, lá um livro novo. Quando? Outro dia eu compro. Vocês nunca vão comprar, porque vocês estão sempre adiando e outras coisas menos, né, prioritárias vão entrar no meio e vocês vão acabar não fazendo. Tá? Então é importante que vocês tenham essa visão, vocês têm que ter clareza. Quando a gente tem clareza do que quer, quando quer, isso diminui as chances da gente procrastinar. Olha que importante isso. Vocês sabem que procrastinação é quando a gente fica adiando aquilo que deveria ter sido feito agora, tá? E aí eu pergunto para vocês, o que é prioridade para vocês nesse momento? Pensem aí, se quiserem comentar aqui, podem comentar. Qual é a prioridade de vocês nesse momento? O que é prioridade agora? Como eu disse, prioridade de, não prioridades. Então coloque aí. E, gente, tem uma coisa que é certa, que existem, tá? Existem coisas e situações inegociáveis. Então, quando a gente fala de negociável, a gente está falando da nossa saúde, né? A nossa saúde é algo inegociável. Então, o que é importante? Vocês nunca deixarem a saúde para depois, né? Os cuidados com a alimentação, com o treino, né? Com os exames que vocês fazem, os cuidados de forma geral com a saúde, eles têm que ser prioridade. Por exemplo, mas aí eu de repente estou no fim do ano, agora é muito trabalho, muita coisa por fazer, estou terminando o semestre, estou estudando, estou terminando a faculdade, TCC, tranquei a academia. Gente, exercício é vida, é saúde. Então o que vocês têm que fazer? Vocês não precisam trancar a academia, né? Cancelar a academia. Diminuam, né? E tá tudo bem.
eu fazia 5 vezes, eu vou fazer 2, 3 para dar conta de outras coisas. Mas como eu disse, a saúde é algo inegociável. Vocês não podem negociar os cuidados com a saúde. Isso tem que ser prioridade na vida de vocês. E aí uma coisa é certa, assim, ó, metas. Quando vocês vão determinar uma meta, ela não pode ser nem 8, nem 80. O que acontece, né? Uma meta 8, quando ela é muito fraquinha, ela é muito fácil. Por exemplo, eu digo pra vocês aqui, ó, essa semana aí vocês vão comer uma fruta por dia, tá? Essa é a meta de vocês. Comam uma fruta por dia. Barbada. Só que às vezes o barbada não funciona porque eu não me estimulo a fazer algo que na minha mente parece muito fácil. O mesmo acontece com o oposto, né? Nem 8, muito fácil, nem 80. Daqui a pouco é uma meta absurda. Olha, tu vai fazer essa semana 2 horas de exercício todos os dias, sendo que semana passada tu estava sedentário. Tu não vai fazer. Vai ser um desafio enorme, tu não vai conseguir. Então as metas, elas têm que ser ajustadas dessa forma. Nem 8, nem 80. Isso é bem importante. E uma coisa é certa, a gente não pode dar conta de tudo. E tá tudo bem. O grande problema é que a gente quer dar conta de tudo, né? A gente quer ser uma super mulher. A Brenda fala muito bem disso. A Brenda é proprietária da Guria Produtiva, ela fala muito bem dessas questões, né? A gente não precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que ir colocando meta assim, o que eu vou focar essa semana? Semana que vem vai ser o quê? A gente tem que organizar isso. Mas a gente tem que entender que nós não somos super-heróis. A gente pode se permitir, sim, né, algumas falhas, mas se a gente organizar melhor a rotina, a gente consegue, entre aspas, dar conta a longo prazo de tudo aquilo que a gente quer, mas não tudo ao mesmo tempo, ok? E aí tem um livro que a Brenda mesmo me aconselhou, que é muito legal, que é o Essencialismo. E eu super aconselho para vocês, eu já coloquei nos stories aqui, se vocês esquecerem o nome, vocês entram lá nos meus destaques, e lá tá as dicas de livros e filmes. E aí tem a fotinho lá do livro Essencialismo, que fala sobre isso, da gente se libertar daquilo que talvez só ocupe espaço na nossa vida, né? E sejam coisas que atrapalhem né, os nossos objetivos. Então, sabe aquela pessoa que assume tudo? Eu vou ajudar a amiga lá que me pediu alguma coisa, eu vou me matricular na academia, vou começar com a nutricionista, mas eu também estou terminando a faculdade e aí, meu Deus, eu tenho que entregar um monte de projeto no trabalho. Mas né, eu não posso dizer não lá para aquela pessoa que me pediu ajuda por um projeto social lá que eu vou participar. E assim vai. A gente vai somando muitas coisas por fazer e a gente acaba não dando conta mesmo. E o essencialismo traz isso de uma maneira bem bacana. Então, entrem lá, se não lembrarem do nome, é esse. Essencialismo, qualquer coisa tá lá nos meus destaques, tá? E aí o fim de ano chegando, né, gente? Então é muito comum agora que as pessoas, né, comecem a programar o ano, né? As metas do início do ano. A gente tem uma coisa certa, que o nosso organismo, ele termina o ano, né? Ele vai findando o ano, a gente entra numa vibe mais deprimida, de término, de fim de ciclo, né? E de cansaço. Isso é muito comum, porque o nosso corpo ele já está habituado que dezembro está acabando o ano, né? E janeiro começa outro ciclo. E vamos combinar que esse foi um ano extraordinário, atípico, né? Não extraordinário no sentido de bom. Para algumas pessoas foi, né? Eu, como eu sempre digo, sempre há, né, algo de bom numa crise, né? Mas foi um ano bem difícil. E aí a gente fica naquela coisa, quero encerrar logo, vou programar um monte de coisa para 2021, a gente quer fazer um monte de coisa e acaba que essas ações, essas promessas de início de ano ou de fim de ano, né, para o ano que vem, elas duram 15 dias, um mês e a gente acaba desistindo. Então o que é importante? A gente tem que ter metas, né? A gente pode fazer metas para emagrecimento, a gente pode fazer metas financeiras, comprar determinadas coisas, uma casa, um carro, enfim, né? Fazer um investimento financeiro, enfim, terminar um curso, né? Iniciar outro, tudo isso são coisas que a gente pode fazer e organizar. Mas aí a gente precisa distribuir essas metas, organizar essas metas ao longo do ano inteiro. Então a gente faz o quê? A gente cria um calendário anual e coloca lá dividido por mês e por semana. A gente divide isso por mês e por semana, tá? E aí depois a gente vai definir o que fazer em cada dia. Aí as coisas funcionam de uma maneira muito tranquila.
E aí a dica aqui é que vocês adotem um planner, né, como vocês preferirem falar o termo aí. Eu trabalho, né, tenho aqui à venda o meu planner de emagrecimento que ajuda muito nesse processo específico de emagrecimento. Então, para vocês, para as metas da vida, sempre adotem um planner que vai ajudar bastante, ok? E aí, vocês também têm que definir tempo para cada ação. Cada ação tem que ser definida. Então, vocês coloquem ali, eu vou colocar 15 minutos para realizar tal atividade. Então, coloquem essa atividade, o tempo que vocês precisam para executá-la, tá? Não, mas não precisa do tempo, eu faço o tempo que der, se me sobrar 5 minutos eu faço. E aí a gente não vai tendo essa organização na nossa rotina, isso tudo vai ficando dificultoso, ok? Rigidez de horários, então quanto mais específico a gente for com o horário, melhor. Então assim, eu sei que eu estou matriculado na academia, hoje eu vou de manhã, amanhã eu vou de tarde, amanhã eu vou de noite. Procure se organizar, qual horário que eu vou definir para estar na academia. Claro que se não deu para ir naquele horário, tu tem disponibilidade de outro, vá, mas você pode fazer o quê? Posso organizar minha rotina naquele horário. Por exemplo, se for de manhã, das 10 às 11, eu não marco nada, porque aquele é meu horário sagrado de academia. E aí a gente funciona muito melhor, né? A gente tem um funcionamento aí otimizado quando a gente age dessa forma, ok? Outra coisa muito legal é um dia antes a gente determinar 5 tarefas, tá? Pra gente preparar, pra gente fazer no dia seguinte. Então, hoje, por exemplo, vocês peguem um caderno de anotações de vocês, um diário, um planner, uma agenda, o que for, e eu organizo 5 coisas que eu pretendo fazer amanhã. E depois eu faço o quê? Eu coloco as 5 coisas mais importantes, obviamente, né? Depois eu vou fazer o quê? Eu vou anotar 3 coisas que eu devo me afastar, 3 coisas que acabam prejudicando que eu faça essas 5 primeiras. Então eu faço o quê? Eu coloco essas 5 atividades importantes para o dia de amanhã e eu escrevo essas 3 coisas que eu devo evitar e que eu só vou fazer depois que eu cumprir essas 5 primeiras tarefas, ok? E aí o que é importante também? Vocês vão colocar ali no papel de vocês, dê um ok, né? Eu realizei tal tarefa, escreve, ok, realizado, né? Vocês têm que sempre dar um visto ali do que foi feito, certo? Anote os desafios do dia, é importante que vocês escrevam. Por que eu não realizei essas tarefas? O que me impediu de realizar aquelas 5 tarefas que eu havia me proposto a fazer? É importante para vocês terem consciência dos próximos dias, para que vocês não repitam os mesmos erros, né, e não caem nas mesmas armadilhas, ok? E aí, depois disso, anotem também os motivos que vocês têm para se orgulhar do dia, as coisas a que vocês são gratas pelo dia de hoje, certo? Deem uma nota para o dia de vocês. De 0 a 10, qual é a nota que vocês dão para o dia de hoje? Né? Como eu rendi, qual foi a minha produtividade, meu rendimento no dia de hoje? De 0 a 10, que nota eu daria? Isso tudo vocês criando ali um diário ou um planner, como eu falei para vocês, ok? E, gente, é muito importante a gente falar de um aspecto fundamental que eu sempre falo aqui, a importância do sono. Quando vocês dormem bem, quando o sono ele é bom, ele facilita que vocês tenham uma rotina produtiva, que vocês produzam mais e que vocês tenham mais disposição física. Então isso é óbvio, né? O sono ele melhora o nosso humor. Pessoa mal-humorada não consegue realizar tarefa nenhuma. Então, se o humor de vocês está legal, vocês conseguem render ao longo do dia, ok? E aí, como fazer isso? Eu sempre digo, eu tenho dificuldade para dormir, então defina um horário para dormir. Não, mas Sheila, não dá, eu tenho compromisso, eu tenho que organizar os filhos para dormir, eu tenho que organizar a minha rotina ali. Fica muito difícil colocar uma meta. E aí entra o que eu falei lá no início dessa live. Qual o espaço da tua saúde na tua vida? Qual é a prioridade que a tua saúde, o teu processo de emagrecimento, os cuidados contigo mesma tem hoje na tua vida? Que espaço é esse? Que espaço de tempo é esse? Né? Então, organizem. Eu não consigo dormir 10 horas. Ok. Consegue dormir às 11? Consegue dormir meia-noite? Mas coloca a regra. A partir de hoje, se eu estava dormindo à 1, eu vou começar a dormir à meia-noite. Vocês já estão ganhando 1 hora de sono. Isso vai fazer toda a diferença, certo? E aí também tem uma coisa importante, tá, gente? Para facilitar o sono de vocês.
Quando vocês jantam cedo, isso ajuda muito. O que acontece? A maioria das pessoas hoje janta, ainda mais com esse dia estendido, que não estamos em horário de verão, mas a gente sabe que no verão os dias são mais longos, as pessoas estão jantando 10 horas da noite. Não tem como ter uma boa qualidade de sono se vocês deixarem para jantar muito tarde, né? Então, organizem também o horário de janta, isso vai facilitar bastante o sono de vocês, certo? E aí, o que a gente precisa fazer? É muito importante que a gente faça o quê? Vamos aprender a minimizar distrações. Para uma rotina produtiva, a gente tem que diminuir aquilo que nos distrai. Uma coisa fundamental, né? Estamos aqui, vocês aí, eu aqui, usando esse aparelho. Mas uma coisa que se sabe é acordar e olhar para o celular. Isso é um dos maiores erros que a gente comete em termos de produtividade. Porque a gente acorda, pega o celular do lado da cama, né? Tá ali com o celular. A gente começa, né, a olhar redes sociais, né? A gente se distrai, isso gera procrastinação, então eu deixo de fazer o que talvez... Aí eu vou dizer pra mim que eu não tenho tempo, mas pra usar o celular e assistir redes sociais eu tenho. Tá entendendo? Então, além de aumentar meu nível de procrastinação, eu também me contamino. Porque às vezes eu pego o celular e vejo uma notícia que não é tão boa assim, uma notícia ruim, um acidente, a morte de alguém conhecido, aquilo me contamina e eu vou levar para o meu dia inteiro. Então a dica é o quê? Deixa o celular no modo avião, tá? De preferência, tira ele de perto da cama, tá? Porque a gente sabe que também o celular próximo da cama, em função dessa radioatividade, não é saudável, né? Então tira o celular. Não coloca despertador no celular, usa um reloginho para despertar, porque vocês já não ficam tentados a usar o celular ali, né? E também, gente, quando vocês forem trabalhar, vocês estão trabalhando, produzindo, sei lá o que vocês estiverem fazendo, estudando, enfim, deixa o celular longe. Porque se vocês deixarem o celular pertinho de vocês, o que acontece? Vocês ficam tentados a pegar o celular e ficar olhando e deixando de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, na hora do trabalho, tá trabalhando numa peça, tá trabalhando na sala, no escritório, deixa o celular lá no quarto. Aí depois, daqui 1 hora, 2, tu vai lá, produziu bastante, vai lá e pega o celular para olhar tuas mensagens e aquilo que é importante, tá? E aí tem uma coisa interessante que vocês não sabem. Quando a gente pega o celular para ler mensagens, para a gente voltar para o foco daquilo que a gente estava fazendo, a gente precisa de 15 minutos. Gente, tempo para mim vale ouro. 15 minutos é muito tempo. Então a gente acaba se dispersando com aquelas mensagens que está vendo e acaba prejudicando aquela tarefa que a gente estava fazendo. Então se desligue um pouco da questão celular, certo? E aí uma coisa assim sobre a minha rotina também, que eu sempre gosto de falar, porque às vezes as pessoas, né, de repente não faz nada do que diz, né? Eu sou uma pessoa que eu falo e prego, tá? Eu falo e sou congruente. Então o que eu faço já? Eu não assisto televisão, tá? Eu não sei assim o que acontece. Raramente eu tô com a TV ligada, às vezes numa novela ali, mas nem sei, né? Nem assisto muito, eu não costumo assistir televisão. Então na minha casa eu só tenho Netflix. Eu não tenho Sky, Net. Primeiro que eu não tenho tempo de assistir. Então, pra que eu vou gastar com uma coisa que eu não vou usufruir? Aí entra o que eu falei lá do livro Essencialismo, né? Então, já comecem a adotar isso pra vocês. Pra que eu vou ter Sky, Net e gastar uma fortuna todos os meses pra isso, se eu não uso? Então, eu tenho Netflix, né? Eu tenho filho pequeno, ele assiste desenhos, né? E quando a gente tem vontade, a gente tem uma gama de filmes ali pra estar assistindo. Então, pra mim, funciona dessa forma. E também é uma coisa rara, eu tenho me concentrado muito, ontem mesmo assisti um documentário, né, explicando a mente, até fica a dica pra vocês no Netflix, muito legal. E tô começando a assistir, são 5 episódios, é bem curtinho, falando sobre a nossa mente. Então eu começo a assistir essas coisas, mas eu também assisto filme, eu também assisto bobagem, eu gosto, também assisto a minha série favorita, mas eu não tenho várias coisas pra me distrair. Outra coisa que eu faço, podem acreditar, eu produzo bastante stories aqui, mas eu não vejo. Eu vejo os meus. Eu vejo aquilo que eu produzi. Mas eu não fico vendo stories dos outros. Isso eu perco muito tempo. Né? Vou assistir os stories lá dos colegas. Não faço. Isso demanda tempo da minha vida. Então eu não faço isso. O tempo que eu vou perder vendo stories, eu tô deixando de fazer alguma coisa, de estudando, de me especializando em algo. Né? Então eu não vejo stories das pessoas. Se vocês ficarem esperando por isso, gente, vai ser difícil. Só se vocês quiserem muito que eu veja, aí vocês mandam lá, ou então vocês me marcam algum story lá, eu acabo compartilhando, mas não costumo ver, não.
Outra coisa que eu faço para comprovar para vocês podem fechar aqui depois a janelinha quando acabar essa live, fica comigo aí. Quando acabar essa live, tu dá uma olhada lá para ver quantas pessoas eu sigo, quantos me seguem e quantos eu sigo. Eu sigo muitíssimo poucas pessoas. Eu sigo quase ninguém, porque eu não quero no meu feed ali estar sabendo informações que me distraem do meu propósito. Meu Instagram ele é profissional, então eu não quero me distrair com outras coisas, então eu sigo muito poucas pessoas, né? Outra coisa muito legal que eu aconselho, que eu fiz pra minha vida. O meu celular, ele não tem notificações de e-mail, Facebook, Instagram, tá? Ele só tem notificação do WhatsApp, porque o meu WhatsApp, ele acaba servindo como marcação de consulta, o pessoal, né, me chama para saber informações dos desafios, dos protocolos, enfim, ele é meu trabalho, né? Mas eu deixo, é o único que está liberado as notificações. Então eu entro lá nas configurações, eu tirei todas as notificações de Facebook, Instagram, então eu não fico recebendo mensagenzinha ali em cima, né, ali no alto da tela, que fique, né, disparando. Eu tô fazendo alguma coisa, de repente eu tô até assistindo algum curso pelo celular e aquilo lá, pá, pá, piscando e atrapalhando, porque tu fica incendiado a olhar aquilo, tu fica instigado a mexer naquilo e é o teu tempo de produzir alguma coisa, de preparar uma receita, de organizar a tua rotina em prol do emagrecimento, já era, tu vai ficar distraído com aquilo, né? Saia de grupos que não fazem sentido pra você. Então, assim, ó, grupos, eu tenho um grupo lá, né, mas nem entro. Sai então, não precisa fazer parte dele, se ele não te soma, se ele não te acrescenta nada. São amigos e tal. Tá somando, tá acrescentando, é um grupo que tem uma movimentação enorme que fica atrapalhando o teu dia inteiro, sai. Ou então, silencia para não ficar vendo aquelas mensagens toda hora. Isso é muito importante. E o principal, aprenda a dizer não. A gente tem que ser firme na hora de dizer não. Porque quando a gente diz sim para os outros, o não é pra gente mesma. Então aprenda a dizer não. Isso não me serve, isso não tá bom pra mim, eu não quero isso. Eu não preciso disso agora. Eu sempre digo pro meu marido, né? Eu sempre falo pra ele que eu sou a louca dos cursos, né? Então assim, eu digo pra ele assim, Senhor, né? Vou fazer um mantra agora, uma oração. Senhor, universo, né? Me afasta desse desejo súbito de me inscrever nos próximos cursos que eu quero. Porque senão o que acontece? Eu estou inscrita em muitos cursos ao mesmo tempo e eu não consigo concluir, né? Eu gosto muito de fazer cursos, eu estou sempre fazendo. Então acaba que eu faço vários ao mesmo tempo e eu não dou conta de nenhum, né? Então eu tenho assim, às vezes aparece um curso lá, eu passo reto, né? Ai meu Deus, fica para o ano que vem. Vontade não falta. Mas eu sei que se for mais um curso que eu vou me inscrever, talvez eu não consiga me dedicar da maneira que eu gostaria. Então eu acabo, né, evitando acrescentar mais atividades no meu dia. Entra de novo aqui as questões do essencialismo, né? E aí quando a gente fala de dizer não, eu te faço uma pergunta, né? Quais as coisas que eu estou dizendo sim, mas que na verdade eu deveria dizer não na minha vida? Lista. Faz uma lista, coloca essa pergunta aí, né? Quais as coisas que eu estou dizendo sim e que na verdade eu deveria dizer não? Na vida, não tô falando só no emagrecimento, né? Não pro doce, não é só isso, é pra vida. Tá? Lista. Eu tenho que dizer não para aquela amiga que sempre me convida pra confeitaria. Eu tenho que dizer não pra preguiça de ir pra academia. Existem várias situações que a gente pode aprender a dizer não. E deve, não é aprender, né? Aprender a gente aprende, claro. Mas não é pode, né? Ou vou tentar. Eu vou dizer não. Então, quando vocês dizem não para aquilo que não é importante ou para aquilo que precisa ser podado, vocês começam a ter resultado. E aí, me encaminhando já pro final aqui dessa live, tá? O que eu quero falar pra vocês? Fiquem aí que ainda tem muito tempo, tá? Mas trazendo um assunto bem interessante, né? Eu trago pra vocês, não sei se vocês já leram, esse aqui, ó, vamos ver se a luz vai ajudar aqui. O livro O Milagre da Manhã, tá? Esse livro, aqui vai ficar melhor, acho. Esse livro foi um livro que eu conheci, né? Já há algum tempo, mas eu nunca tinha parado para ler. E esse ano eu comecei a ler ele. Esse aqui específico não é meu, ele é emprestado da minha amiga Débora, alquimista, tá? Mas eu tenho ele também em PDF. E aí ela me emprestou agora para esses dias que eu fiquei de férias para mim começar a ler. Mas antes de ler O Milagre da Manhã, eu já vinha aplicando O Milagre da Manhã, né? Eu já tinha conhecido a métrica dele e já vinha aplicando.
E toda a base dessa live, toda essa introdução é para chegar nesse ponto para vocês. Então, o que o livro Milagre da Manhã fala? Né? Esse autor, ele, até o termo aqui, o segundo título, né? O segredo para transformar sua vida antes das 8 horas da manhã. Então, o que o livro, a base do livro é o quê, né? A maneira como tu acorda e começa a tua manhã determina o teu comportamento durante todo o dia, tá? E no longo prazo, todos os teus resultados. Então, esse livro traz a ideia de que tu tem que acordar e produzir algo de bom para ti na primeira hora do dia. Claro, gente, o que ele fala ali, tem uma parte do livro que ele fala que as pessoas deveriam acordar às 5 da manhã, não é que deveria, ele nunca foi assim categórico, mas ele fala antes das 8. Então acontece que muitas pessoas, inclusive o próprio autor, né, ele criou uma prática para ele, aquilo deu certo, ele começou a difundir e ele começou a ver o mundo todo agindo da mesma forma e tendo resultados excelentes, pessoas de sucesso em várias áreas por ter seguido esse protocolo. Então o que esse autor fala, né? Dedicar 1 hora do dia para si, certo? E aí eu questiono vocês. Ah, Sheila, mas eu não tenho 1 hora do dia para mim. Poxa, se vocês não têm 1 hora do dia para vocês, tem uma frase certa que diz: vocês estão subexistindo, né? Vocês estão subexistindo. Então assim, tu não tem 1 hora do dia para ti? Que vida é essa que tu tá vivendo, né? Tu tá vivendo ou tu tá existindo ou subexistindo? Então pensem nisso, né? E aí o próprio autor fala da questão de acordar às 5 da manhã, mas não precisa, tá, gente? Eu não faço isso porque eu acho que aqui entra a questão da adaptação. A gente precisa adaptar a nossa rotina. Eu, Sheila, eu sou uma pessoa bem dorminhoca, confesso, eu gosto de dormir bastante. Eu durmo relativamente cedo, hoje em média eu durmo em torno de 11 horas, máximo meia-noite. E eu consigo me acordar 6h30, por aí, 7 horas. Eu não me acordo, né? Às 5 da manhã, né? O Duda colocou, hoje li 20 minutos da tarde, aproveitei a pausa. A Deise tá aí, Deise, obrigada por estar assistindo. Então assim, eu não tenho esse propósito de vida de me acordar às 5 da manhã e não preciso, e tá tudo bem pra mim. Eu não vou ter o rendimento que eu espero. Mas, o que acontece? Eu tenho adotado essa prática, ela é uma prática recente na minha vida. Talvez há 3 semanas, 4, talvez 1 mês eu já esteja fazendo isso. E a vontade que eu tenho, às vezes, é de me acordar mais cedo. Porque aquilo me faz tão bem que se eu desperto mais cedo, eu já me levanto e vou fazer. Então, eu vou explicar para vocês toda a métrica que o Milagre da Manhã traz e o quanto isso pode ser positivo para a vida de vocês, ok? Então, ele traz 6 pontos fundamentais para a gente executar na primeira hora do dia. E também tem uma parte do livro que ele fala da gente fazer o Milagre da Manhã em 6 minutos. Então, assim, não tem desculpa, tá? Eu confesso para vocês que eu não uso só 1 hora. Todo o processo ali que eu faço leva 20 a 30 minutos, não passa disso, tá? É o tempo suficiente para mim conseguir executar tudo que eu me propus a fazer. E eu também fiz adaptações nessa métrica que vocês vão entender. Então, a primeira coisa, a gente acorda, né? Obviamente, né? Quer ir no banheiro, quer tomar um banho. Se for tomar um banho, toma já um banho com uma música relaxante. Se prefere fazer isso antes de usar a técnica do Milagre da Manhã, então toma um banho relaxante, coloca alguma essência, né? Aquele cheirinho agradável, aquele aroma agradável. Vocês podem tomar um banho aí com sabonetes da Débora Alquimista, aí, que são ótimos também, fazendo propaganda da Débora aqui. Vocês podem usar uma música bem gostosa e relaxante para que aquele banho já comece o dia leve. E aí, o que vocês podem fazer depois, né? O primeiro passo não precisa ser necessariamente nessa ordem, presta atenção, não precisa ser necessariamente, né? Vocês podem criar a ordem de vocês, mas eu começo assim, ó. Primeiro passo é o silêncio. O que é o silêncio? O silêncio ajuda vocês a gerenciar o estresse e a ansiedade. Ponto-chave para quem está acima do peso. Então, quando vocês começam a aprender a silenciar, o silenciar traz a expansão de consciência, é o olhar para dentro. Quando vocês aprendem a fazer isso, vocês vão entender que a vida de vocês tem outro valor. Vocês começam a se autoconhecer. Esse autoconhecimento é vida, é sucesso, é alcance de grandes objetivos. Tudo isso aqui que eu tô falando pode parecer nada a ver com emagrecimento, mas se vocês aplicarem, vocês vão ter. O próprio livro fala de várias pessoas que emagreceram só fazendo o Milagre da Manhã. Olha que mágico, né? Então, assim, ó,
Isso pode ser 5, 10 minutos, eu levo em torno de 7, 8 minutos para fazer. Então, eu, Sheila, eu medito. Então, assim, ó, eu me sento numa cadeira confortável, eu gosto de uma meditação guiada que eu escuto. E atenção, gente, tem aplicativo de graça aos montes, né? Então, vocês encontram vários tipos de aplicativos que vocês podem usar. Ah, mas não quero baixar aplicativo, meu celular tá cheio. Não tem desculpa. Entra no YouTube e tem várias meditações guiadas lá, curtas, né? Se vocês estão mais evoluídos, talvez uma meditação de 10 a 15 minutos, né, vai colaborar ainda mais, né, com essa consciência, né, com essa expansão de consciência de vocês. Então, assim, 5, 10 minutos não importa. Então, vocês podem sentar, né, alguns indicam até deitar, né, relaxado, sem barulho, sem estresse. Se tiver que botar fone nos ouvidos, se vocês forem usar o celular para isso, tá? Vocês podem usar com fone, num lugar sem distração. Não vão fazer isso onde está toda a família ali. Por isso que é legal de acordar cedo, porque as outras pessoas estão dormindo, vocês podem fazer tranquilamente. Ai, Sheila, olha só, eu não gosto de meditar, que coisa chata, eu sou elétrica. Gente, quem me conhece sabe, eu sou dedo na tomada 220. Eu sou uma pessoa que meu cérebro, ele tá sempre trabalhando a mil. Ó, falei nela aí, ó, ela entrou agora. A Débora tava indicando teus produtos aqui. E a Débora que me emprestou o livrinho dela, tô falando dele, ó, Débora. Obrigada por estar aí, viu? Então, assim, ó, o meditar, ele é uma coisa realmente desafiante, desafiadora, né? Pra quem é elétrico, então eu digo assim, eu sou uma pessoa extremamente elétrica, eu sou uma pessoa com uma paciência bem limitada, mas eu aprendi a fazer e isso tá me trazendo um bem danado que vocês não têm noção. Mas aí, Sheila, eu não gosto de meditar, eu não consigo desviar meu cérebro, parar de pensar, respirar, que coisa chata isso. Então, pelo amor de Deus, existem outras formas de silenciar. Vocês podem rezar, vocês podem orar, usem o verbo que vocês quiserem, né? Vocês podem fazer uma sessão de agradecer, uma sessão de gratidão. Hoje eu quero agradecer tais e tais coisas. Mas que vocês silenciem a mente de vocês. É um relaxamento profundo nesse momento, tá? Então, por favor, né, comecem o dia fazendo esse silêncio. O outro ponto que o livro fala são as afirmações. E quando a gente fala de afirmações, a gente não está falando de afirmações negativas, isso é óbvio, né? Nós vamos começar o dia falando do que é bom. Afirmações positivas, né? Então, vocês, para fazer isso, vocês podem pegar uma canetinha, um papelzinho e escrever. Escrevam ali. Quais as afirmações que eu vou escrever para o meu dia? E isso vocês podem usar a mesma por várias semanas e alterem quando quiser. Não precisa ser uma por dia. Escreveu, ele vai ler por vários dias as mesmas, né? E aí vocês vão ler em voz alta. Eu costumo fazer uma bem básica, assim. Eu falo, eu tenho todo o poder, né, que eu preciso para enfrentar qualquer batalha, alcançar os meus objetivos. Eu sou uma pessoa disciplinada com a minha saúde, com a minha alimentação, com o meu treino, com a minha profissão, blá blá blá. Vocês colocam o que vocês quiserem. Eu sou uma pessoa próspera, né? O dinheiro vem a mim de forma fácil, honesta. Eu sou uma pessoa grata por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou e por tudo que irá me acontecer no dia de hoje. Ó, rapidinho eu já entreguei as minhas afirmações aí pra vocês. Porque já virou, né? Eu nem preciso escrever mais, não preciso nem ler, porque já tava ali. Aliás, eu nunca escrevi, tá? Eu sempre usei da minha cabeça, só que de tanto eu repetir, eu fui gravando. Então é isso que eu faço, né? Eu faço as minhas afirmações. E, gente, qual o poder disso, né? Se vocês não estudaram ainda PNL, Programação Neurolinguística, estudem. As palavras têm poder. Então, quando a gente... E assim, não é só... então vou escrever aqui no papelzinho que eu sou linda, magra, poderosa. Legal? Mas quando a gente, verbaliza, isso tem outro efeito dentro da tua mente. Então, verbalizem, falem em voz alta. E não falem assim, eu sou uma pessoa disciplinada. Não, eu sou uma pessoa disciplinada. Eu consigo tudo que eu quero. Eu tenho o poder que eu preciso para enfrentar qualquer batalha. É assim, gente. Vocês vão pensar que eu sou louca ali, o que vocês vão se achar louco, mas é com essa vibe, é com essa energia, com essa garra de acreditar mesmo naquilo que tá falando. Não pode ser da boca para fora. Não pode ser da boca para fora. Tem que falar com sentimento, né? Então fica essa super dica aí para vocês adotarem. Então o segundo ponto, afirmações, tá? Então, eu já fiz meu silêncio, né? Fiz a minha meditação através da parte do silêncio e fiz minhas afirmações. Depois vem as visualizações. E o que é visualização? Dentro do processo de emagrecimento, eu uso alguns áudios que eu entrego nos desafios, eu falo para os meus pacientes do Mente Fit, para o pessoal que participa dos protocolos. E essa meditação, né, tipo uma meditação, mas que eu convido as pessoas a fecharem os olhos e se visualizarem magras. Como é que eu quero ser magra se eu não tenho a noção de como é que eu vou ficar magra? Então,
Então eu fecho os meus olhos e imagino como é o meu futuro. Como é que eu me vejo magra? Que roupa eu estarei vestindo? Onde é que eu tô? Ah, eu tô lá na formatura da fulana que eu quero estar lá magrinha naquele dia. Ah, eu tô vestindo aquele vestido tubinho preto, bem coladinho, sem gordura, usando um salto lindo. É isso, gente. É a gente visualizar. Se a gente não tiver essa visualização de futuro, como é que o cérebro vai alcançar? E aí tem uma coisa mágica nessa neurociência, que é uma ciência ímpar, né? E tão linda, tão cheia de mistérios ao mesmo tempo, mas tão verdadeira, que ela diz o quê? O cérebro não consegue fazer a diferença do que é real, do que é imaginário. Então lá na tua imaginação ele começa a entender que aquilo é a tua verdade. E ele começa a te empurrar para aquele lado. Como é que vocês vão ser magrinhas usando aquele tubinho preto na formatura da amiga, se vocês continuam comendo uma pizza por noite? O cérebro começa a te ajudar nesse processo. Claro que não é só pensar, né, gente? Vocês têm que partir para ação. Mas é que as coisas vão ficando mais fáceis. Poxa, eu perdi não, né? Eu lá durante a primeira hora do meu dia me dediquei para essa visualização e agora eu tô comendo um prato de macarrão ou tô gazeando exercício. Por que eu disse que eu era disciplinada no treino se eu não sou? Então a gente começa a fortalecer essas questões, a gente começa a entender que isso é importante pra gente e que aquilo que a gente está dedicando uma hora do dia para fazer, ou meia hora que seja, vai começar a trazer resultados, certo? E aí o quarto ponto é o exercício, e aí é movimento. O que é movimento? Pode ser uma atividade física que vocês podem dedicar ali 20 minutos do dia de vocês para fazer uma yoga, de repente para dar uma caminhada fora de casa, se tem essa disponibilidade, né? Ou então, gente, o que eu faço? Eu faço uma sessão de alongamento, né? Que eu tenho dores na coluna e tal, até porque a gente fica muito tempo sentada, né? Trabalhando, produzindo, então eu me alongo, eu faço uma sessão de alongamento ali, eu aproveito esse tempo para me alongar e funciona muito bem, tá? Nem vou falar aqui dos benefícios dos exercícios físicos, que já falei milhares de vezes, né? Não sei se o Duda tá aí ainda, mas com certeza ele ia concordar comigo. Então pensem bem, se vocês já ativam as células do corpo de vocês, os músculos na primeira hora do dia, isso facilita para que vocês também tenham um dia mais produtivo. O quinto ponto é a leitura. Então eu sempre pego algum livro para ler. Claro, eu não fico ali uma hora lendo, gente, pelo amor de Deus, não precisa isso. Mas eu pego 5, 10 minutos para ler algum capítulo de algum livro, né? Ou mesmo eu gosto de ver aqueles resumos de livros do YouTube, né? Aqueles resumos comentados, então eu pego ali, dou uma olhadinha, né? Vejo ali alguma parte de algum livro que eu gosto, porque assim, a minha mente ela é tão, né, ágil, né, ela tá sempre trabalhando, que eu confesso para vocês que eu não consigo ler um livro só. No momento eu estou, né, terminando de ler O Milagre da Manhã, né, que eu já venho aplicando, e também estou lendo o Essencialismo que eu falei para vocês. Então eu não consigo ler um só, numa parte do dia eu leio um, quando eu vou dormir eu leio o outro, e eu gosto, tá tudo bem, consigo dominar bem as duas coisas, até porque eles se fundem muito bem, são 2 livros que eu aconselho vocês ler. Se não quiserem ler os 2 juntos, podem ler um primeiro para depois o outro. Tá? Então a leitura, ela aumenta a nossa inteligência, aumenta o nosso foco, né? Então faça uma leitura. Às vezes a leitura não tem nada a ver com um processo específico, mas por que não? Talvez um livro de coaching, um livro de inteligência emocional, que possa ajudar vocês nesse momento, nos objetivos de vida de vocês, né? E o sexto ponto é a escrita terapêutica. Esse ponto eu confesso para vocês que eu não estou fazendo, né? Porque eu, né, tenho substituído a escrita terapêutica por uma sessão de respiração. Então eu faço algumas respirações, tá? Me dedico ali a um tempo maior para fazer aquela respiração diafragmática, que é com o abdômen. Isso também me faz muito bem, porque oxigena as minhas células. Então eu troquei a escrita terapêutica por isso. Mas vocês podem adotar a escrita terapêutica. O que é isso? Vocês podem ter um planner, né? Inclusive já falei aqui do meu planner de emagrecimento também, se quiser, tá lá no link da bio, pode dar uma olhada. Ou então um diário que vocês podem anotar os objetivos, os sonhos, as metas do dia. Eu posso fazer ali também, essa escrita pode ser o diário da gratidão, eu posso escrever as coisas aqui, eu sou grata do dia anterior, né? Vocês determinam como vai ser essa escrita. Eu posso também cada dia falar de alguma coisa de mim, né? O que eu descobri sobre mim, o que eu aprendi sobre mim ontem, né? Qual foi o aprendizado do dia, ou de mim, ou sobre a vida, enfim. A escrita terapêutica tem um poder enorme. Gente, presta atenção. Não pode digitar. O cérebro, ele analisa de forma diferente quando a gente pega a canetinha e escreve a punho. Então, não digitem, usem um caderninho para escrever.
Pode ser chatinho assim, né, pra quem gosta muito dessa coisa virtual, mas pro cérebro tem outro valor. A G tá aí, boa tarde, G, obrigada por estar assistindo. Bom, e gente, como eu comentei com vocês, eu não costumo, a escrita terapêutica eu não faço, porque eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu escrevo tanto, mas tanto, né, tudo que eu faço eu primeiro escrevo à mão, acreditem, né, eu sou a pessoa do papel, da mão, eu gosto muito de escrever. Então, uma escrita nesse horário não seria a minha alternativa. Talvez eu escreva antes de dormir, então nesse horário não, e eu optei por fazer o exercício de respiração. Então assim, ó, eu fiz tudo isso, depois eu começo as minhas atividades do dia. Então eu faço tudo isso para depois fazer o que eu tenho que fazer, para fazer o café da manhã, depois eu vou recolher o lixo, arrumar a cama, vou cuidar da casa, ou vou me preparar para ir para o trabalho. Depois, tudo depois, essa hora é minha, essa hora é para meu autoconhecimento, essa hora é para melhorar a minha visão de mundo. Então convido vocês para fazer essa técnica do Milagre da Manhã. Quem não pegou toda, volta, a live vai ficar gravada para vocês entenderem um pouquinho mais. E convido vocês também a ler o livro, né, que é maravilhoso. E são técnicas que eu adotei, eu, Sheila, adotei para minha vida. E eu tenho certeza que é um caminho sem volta, porque me faz um bem danado. Vocês não têm noção o quanto a gente se sente empoderado, o quanto a gente se sente leve, o quanto a gente se sente feliz por dedicar esse tempo. A gente está dizendo para o corpo e para a mente da gente que a gente é importante, que a gente tem um espaço importante no dia da gente, que nós somos prioridades, né? Que nós somos prioridade, como eu falei antes, né? Então, uma dica final, né? Aquilo que vocês têm grande chance de não fazer, façam de manhã. Porque vocês vão ter menor chance de procrastinar. Aquilo que eu deixo para o final do dia, eu tenho maior chance de não fazer, porque eu estou cansada. Então façam de manhã, organize a rotina. Ah, mas eu não sou da manhã, eu não gosto. Ah, de manhã eu não rendo nada, né? Então comece, mais um motivo para vocês começarem a adotar o Milagre da Manhã, para vocês entenderem. Eu confesso que eu sou uma pessoa totalmente diurna, eu não rendo à noite, eu não tenho produtividade, né? Eu vou dizer assim, ó, depois das 9, 10, acabou a mulher. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade, mas se vocês me disserem assim, acorda às 6 da manhã para produzir, para escrever um livro, eu vou escrever. Claro, não é bem assim, né, gente, para escrever um livro, mas eu tenho muito mais energia pela manhã. Eu, Sheila, sim, já tenho essa energia, já nasci com isso. Mas são habilidades que eu posso desenvolver também. Para você que ainda não nasceu dessa forma, eu posso começar a melhorar. Então, assim, ó, hoje eu acordo às 8, mas eu tenho possibilidade de me acordar às 7h30 e inserir esses 6, né, mecanismos que o Milagre da Manhã ensina? Beleza. Ah, Sheila, mas esses 6 eu não consigo fazer. Quem sabe eu adoto 3, 4, que seja, tudo é um início. Mas claro que eu tenho certeza que os objetivos serão melhores se a gente conseguir aplicar todos. E também é um tempo que vocês usam ali. Eu tenho 15 minutos para dedicar para isso. Ok? Eu faço uma meditação de 5, as afirmações eu levo 2 minutos, visualização mais 2 ou 3, o exercício eu faço alongamento ali de 2 minutinhos, vai dar uns 15, 20 minutos, tá tudo bem. É o início. Né? Eu comecei a usar parte do meu tempo para fazer isso, já mostra que eu sou uma pessoa que eu tô olhando para mim de forma diferente. Então fica essa dica aí para vocês, né? Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, que vocês possam aplicar. Para quem ficou com dúvida, pode me chamar ali no direct, que eu passo mais informações a respeito, tá? Mas, gente, agora alguém tem dúvida aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá todo mundo aí quietinho? Então, G, não tem dúvida, G, Duda. Então, se tiverem alguma dúvida, me chamem ali no direct, certo? Que aí a gente vai conversando. Lembrando que essa é a penúltima live do ano. A princípio eu vou ter mais uma live na próxima quinta-feira. E nas outras 2 quintas é véspera de Natal e véspera de Ano Novo, né? Então eu não vou entrar aqui porque eu acredito que vocês estejam envolvidos com a ceia de vocês. Mas em janeiro eu tô com um projeto aí novo, fresquinho pra vocês, né? Então esperem, eu vou estar aqui nas redes e tal, né? Talvez eu faça alguma live aí pela manhã, no dia 24, dia 31, não sei ainda, né? Mas a princípio serão essas 2 lives, tá? Essa de hoje e a última será no dia 17 e depois só 2021. Aí talvez eu vou ter que mudar um pouquinho o horário, o formato, mas tá tudo certo. Eu espero que vocês possam continuar assistindo as lives aí, certo, gente? Então agradecer quem esteve aí comigo até o final. Se não assistiu tudo, volta lá, assiste.
né? Encaminha, direciona para o aviãozinho quem gostaria muito, que vai precisar muito de saber dessa técnica, tá? O Duda colocou aqui, muito legal, esse livro tá na minha lista para 2021. Duda, se quiser aí dar um toque, né, que eu te mando algumas dicas sobre ele, com certeza um livro mágico e maravilhoso para a vida da gente. Certo, gente? Agradeço aí mais uma vez a presença de todos e comentem alguma coisa, coloquem algum comentário ali depois que a live fica gravada, marque os amigos que gostariam, né, de saber desse assunto e era isso. Vejo vocês então na próxima quinta na Live de 5 aqui no Instagram, dia 17 às 17h30, certo? Um beijo grande, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.